se sentar, queridos. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estão tendo uma semana maravilhosa aí, teve um feriado maravilhoso, teve lá seu tempinho com Deus, nesse tempo de feriado, lá guardado, falou com o Senhor, buscou o Senhor naquilo que você precisava, naquilo que você tinha que estar com Ele, agradecer a Ele. Feriado para nós é para buscar o Senhor, né? Queridos, hoje nós vamos falar um pouco, continuar as pregações, a fala que Deus mostra, a direção que Ele tem para as nossas vidas e para a igreja. Desde o início do ano, na palavra que Ele traz, Ele vem falando da direção que Ele tem para essa igreja, que Ele tem para cada um de nós que somos membros dessa igreja, do que nós podemos caminhar e fazer direcionado pela vida dele. No tempo que a gente está assistindo aqui as pregações de quarta, de domingo, estou vendo Deus falar a palavra, levando a entender a direção dele no sentido da promessa, do propósito dele para um novo tempo na vida dessa igreja e na vida de cada membro dessa igreja. É isso que nós vemos. E relembrando os cultos atrás, que eu estive presente aqui, o retrasado, que até o pastor Cerezo pregou, ele trouxe a palavra que nos levava a refletir em Neemias, a direção que Deus dava a Neemias para reconstruir os muros da cidade e para ele se tornar governador do seu povo. Reconstruir os muros. Tem muitos muros que precisam se reconstruir, porque Deus tem um propósito na sua vida. Ele quer que você governe através da lei dele. No domingo retrasado, o pastor Elton ali trouxe e nos mostrou uma direção que Deus falava para a família através de Noé. E Noé na Bíblia foi um homem importante para Deus, né? Deus destruiu a terra inteirinha e só deixou a família de Noé. Só deixou Noé para fazer um novo tempo, para trazer um novo tempo para a vivência do povo dele na terra, daqueles que iam dali em diante viver nessa terra. Deus faz isso, querido. Ele pode destruir tudo pela tua vida, pela tua fé, pelo aquilo que você crê, pela tua obediência nele. Crê nisso, queridos. Nós temos na quarta passada a missionária Maria Helena. Ela trouxe assim uma palavra de Gênesis 12, né? Onde Deus falava que a promessa é sua, que a promessa é sua e você não deve dividi-la com ninguém. A promessa é sua, querido. A direção de Deus é para você, para a tua promessa. Não coloque ninguém no caminho da tua promessa. Ela falou muito de Abraão, que levou Jó na sua promessa e se complicou. No domingo passado, o apóstolo veio falando com nós que quando buscamos a Deus para tomarmos decisões, direção, Ele, Deus, intercede por nós. Jesus intercede por nós a Deus. Jesus intercede por nós. Ele está à destra de Deus para me interceder com uma nova visão, porque Ele está acima de tudo. Ele está acima de tudo. É essa direção, a visão que Deus está dando para nós. Relembrar só um pouquinho para você entender o que Deus vai falar hoje, porque hoje nós vamos lá no livro de Ruth 1, quem quiser, Ruth 1, onde Deus fala do mal que nós causamos no agir sem a direção dele. Agir sem a direção dele. Nós vamos estudar isso sobre a vida de Elimeleque, analisando a vida de Elimeleque, no livro de Ruth 1, de 1 a 6. Todo mundo já abriu? Vamos ler aqui. Nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra, pelo que o homem
de Belém, de Judá, saiu a peregrinar no país de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque, e sua mulher Noemi, e seus 2 filhos chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Tendo entrado no país de Moabe, ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Uma dessas chamava Orfa e a outra Ruth. E moraram ali quase 10 anos, e morreu também os dois filhos, ficando assim a mulher desamparada dos seus filhos e de seu marido. E aqui no 6 diz: então levantou ela com suas nora, e para voltar do país de Moabe, porquanto nessa terra tinha ouvido que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe pão. Até aqui. Queridos, o que nós vemos ali nessa história de Meleque e sua família é uma história meio triste na sequência que a gente vê. Queridos, consultar a Deus foi uma coisa que Elimeleque não fez. Esse personagem da Bíblia, chamado Elimeleque, não consultou a Deus quando resolveu sair com toda a sua família para outra terra. Sair para outra terra é problema, ainda mais sem a direção de Deus. Para não pintar transtorno, querido, precisamos esperar a resposta de Deus em tudo, a todo tempo. Em tudo e a todo tempo esperar a resposta de Deus. Agir por impulso, pressões, emoções, dificuldades ou necessidade é furada, queridos. É furada. Temos que confiar no tempo do Senhor. Aleluia. Confiar no tempo do Senhor. Não é fácil não fazer isso, mas nós temos que fazer. Quem age sem direção, querido, não consegue desviar do buraco. Isso é uma frase até bobinha, mas repete comigo aí, ó. Quem age sem direção não consegue desviar do buraco. Isso que nós que dirigimos sabemos bem disso, né? Tem buraco nas ruas aí, mas tem buraco espiritual. Se nós não for na direção de Deus, nós não conseguimos desviar. Como um buraco na rua te derruba, quebra teu carro, tira teu conforto, tira seu tempo, te para no teu objetivo do que você ia fazer. Se você também não tiver a direção de Deus, no espiritual também você pode ser parado pelo objetivo que Deus tem na tua vida. Então vamos prestar atenção, não andar sem direção. Judá estava numa época de fome, e o medo e a fome assustavam muita gente. E Elimeleque era um desses cheio de medo. Elimeleque era um desses cheio de medo. Eu vou ler para vocês aqui só a primeira passagem lá no 1. Vou voltar aqui lá no 1 só para continuar. E diz: nos dias que os juízes governavam, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém saiu a peregrinar. Grava isso, peregrinar. No país de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Querido, a gente sair para procurar algum lugar
com endereço já é difícil. E Deus não te dá a direção sem te dar o endereço e o número aonde você tem que chegar. Agora, sair do seu lugar para procurar peregrinar sem endereço, sem número, imagina a dificuldade. Imagine o que você vai passar peregrinando sem ter endereço e ter número, porque você não buscou a direção de Deus. Existem fatores externos, querido. Fatores externos. A nossa vida cristã, que nos leva a tomar decisão que não tem nada a ver com o que Deus tem para o nosso futuro. Fatores externos, querido. Se você não foca na direção de Deus, você vai por esse caminho desses fatores externos, que não tem nada a ver com o que Deus tem para o seu futuro. Pensa nisso, querido. Naquela época o governo não conseguia evitar a fome, principalmente Elimeleque, não conseguiu resistir e resolveu sair, não olhar para o propósito de Deus, mas olhar para aquilo que estava acontecendo pelo mau governo que estava naquela época. E muitos hoje estão olhando não para Deus, mas para a situação que está vivendo pelo mau governo que nós estamos tendo, e estão saindo para outros lugares, para outros países sem direção. Isso não está acontecendo só no Brasil, está acontecendo no mundo. No mundo, pessoas estão saindo sem direção de Deus para lugares que eles não sabem aonde. Eles não têm endereço, eles não têm o número aonde chegar, eles só estão indo. A família de Elimeleque, queridos, foi para Moabe, como muitas famílias estão fazendo hoje, saindo, indo para a terra estranha e se perdendo como família, querido. Se perdendo como família. Família é a menina dos olhos de Deus, e muitos estão se perdendo como família. Nós não vemos isso porque nós não estamos nessa situação, mas se você estiver dentro da situação, ver reportagem, ler um pouquinho sobre o que está acontecendo no mundo, você vai ver que muitas famílias estão se desfazendo nessa situação que os governantes estão promovendo, e muitos não têm a direção de Deus. Muitos nem conhecem o Deus que nós servimos, que direciona a nossa vida. Queridas, a circunstância momentânea não pode reger as nossas vidas. Eu gostaria que você entendesse isso, essas frases quase insignificantes, mas que têm muita importância. Repete comigo aí: a circunstância momentânea não pode reger a nossa vida. A nossa vida tem que ser regida pela palavra de Deus, pela direção de Deus, não pela circunstância que você está vivendo momentaneamente. Por circunstância momentânea, muitas pessoas fazem besteira, tomam decisão que vão se arrepender no amanhã. Nesta ocasião, Satanás, na ocasião da circunstância momentânea, Satanás lança muitas dúvidas em você, para te provar. Ele embeleza uma situação, te encanta com uma situação, para te tirar o foco de Deus. Ele até horroriza uma situação, para te deixar com medo. E você tem duas opções: ou você, pelo medo, não vai buscar a direção de Deus, ou por se encantar, você não vai buscar a direção de Deus, e sai
por um caminho traçado pelo inimigo, por Satanás. Porque ele está aí para isso, querido. Quando Deus tem um caminho bom para você, ele está traçando outro aqui contrário. Se na bifurcação você não optar pelo de Deus, você vai entrar no outro. E aí Satanás te espera. Hoje os governos na terra estão judiando dos seus povos, com guerras e leis absurdas, onde as moradias são destruídas, a população passa toda a necessidade, principalmente a fome. E nós precisamos fazer alguma coisa, querido, porque não estamos aqui à toa. Nós somos convocados por Ele, somos chamados por Ele. Normalmente quando nós vemos para a igreja, não é nós que decidimos, é Deus que nos chama para vir para cá. E nós temos a nossa alma que Ele nos dá, querido. Nós precisamos interceder em oração por esses povos, para que eles não venham buscar caminhos errados, e tomem a decisão certa. Deus está esperando que nós interceda por Ele, que nós vamos buscar. Não olhamos e achamos que está longe de nós essa situação, e que nós não precisamos fazer nada. Nós precisamos interceder pelos governos, por esse povo que está se perdendo, querido. Eles precisam tomar a direção certa. Jesus precisa que ele tome a direção certa. Jesus precisa que eles aprendam a seguir Jesus. Fazer discípulos, ensinando, evangelizando, falando desse Deus. Quando você pode estar perto, tudo bem. Quando você não pode, você tem que orar, você tem que interceder, para que Deus mande alguém lá falar dele, para que alguém habilite alguém para estar lá, naquele lugar onde nós não podemos estar, mas aquela pessoa está lá, falando desse Deus que nós servimos. Em Provérbios 11:14 nos diz que quando não há sábia direção, o povo cai. Quando não há sábia direção, o povo cai. Nós estamos aqui para Deus nos ensinar, dar sábia direção para nós, para que o povo dele não caia, para que o nosso irmão não caia. No dízimo de oferta aqui falando do amor ao próximo. Então presta atenção, querido, na palavra que Deus te traz. Sabe a direção para que o povo de Deus não caia. Ele precisa de nós. Ele precisa de nós de joelho. Ele precisa de nós caminhando, falando dele. Ele precisa de nós intercedendo. Elimeleque e sua família deixa a terra de louvor, que era Judá. Ele deixa a terra, a casa do pão, que era Belém, e deixa a terra frutífera, que era Efratá. Vê bem, queridos. Terra de louvor, Judá. Terra do pão, Belém. Terra frutífera, Efratá. E para onde Elimeleque vai com a sua família? Ele vai para a terra do desejo, que é a cidade de Moabe. Se você tem tudo lá, por uma situação momentânea, você sai da onde Deus te quer e vai para a terra do desejo. Na terra do desejo você vai só ter desejo. Você vai ter desejo. E é isso que acontece com a família de Elimeleque. Judá estava passando por um tempo ruim. Elimeleque se afastou da terra de fartura por coisas momentâneas e pagou com a sua própria vida. Pagou com a sua própria vida. Tem tempos ruins de medo que, em vez de a gente fugir, devemos enfrentar e permanecer. Enfrentar e permanecer, confiando no Deus que você serve. Em várias passagens bíblicas, Deus mostra que quando o seu povo permanecia na fé, Ele ia na frente
vencia a guerra e o seu povo recolhia os despojos. Aleluia. Valiosos despojos, porque Deus guerreia por ti, querido. Quando você tem fé, quando você permanece na palavra de Deus, quando você se permanece, Ele guerreia por você. Você não precisa ganhar, você não precisa ir para frente, Deus guerreia por você. Alguém acredita nisso aqui? Dá um amém aí, dá um aleluia aí para esse Deus que vai na sua frente, que peleja por você e fala: vai recolher o despojo, vai recolher a herança que eu estou deixando para vocês. Crê nisso, querido. Noemi era a esposa de Elimeleque. Eles tinham 2 filhos, Malom e Quilom, que seguiam o mesmo caminho do pai. Jesus te deixa um recado, querido. Um recado que está para nós aqui na Bíblia, em João 3,35. Ele é o pão da vida. Se você estiver nele, não terá fome. Se você crer nele, não terá sede. É isso que ele deixa para nós. Eu quero que ele deixou para nós aqui, João 35. Não terá, que ele é o pão da vida. Você nele não terá fome e não terá sede. Se nós sabemos isso, ou alguém acabou de saber disso aí agora, por que então fazemos a besteira de tomarmos decisões sem consultar e esperar a resposta dele? Por que fazemos isso? Por que vamos sair daqui e vamos esquecer dessa palavra e fazer isso? Tomar uma decisão, até antes de chegar em casa, ajoelhar e orar para ele dar a resposta da decisão, ou buscar agora que ele vai dar a resposta, até o final dessa palavra para você, se você tem que tomar uma decisão, se você precisa de uma direção, ele te dá a resposta aí. Ele depende da tua fé, da tua fé. Ele diz que quando eu e minha casa servimos ao Senhor, o medo não pode nos dominar. Josué 24:15. Eu acrescentei um negócio aqui, tá? Tudo bem. Quando eu e minha casa servimos ao Senhor, o medo não pode te dominar, não pode me dominar. Porque eu sirvo ao Senhor, que está acima de todas as coisas, como acabou de falar aqui, está acima de tudo. Se o príncipe dessa terra, que é Satanás, quiser fazer uma coisa além daquilo que Deus já até hoje permitiu para ele, ele tem que se confidenciar com Deus, ele tem que ir lá falar com Deus, porque senão ele não faz, querido. Tentar a sorte, querido, é mais uma frase aí, querido. Tentar a sorte não faz parte do nosso currículo cristão. Você está entendendo, querido? Você não pode tentar a sorte saindo de qualquer jeito, não. Repete comigo aí, ó. Tentar a sorte não faz parte do nosso currículo cristão. É isso, querido. Cristão não tenta a sorte. Cristão consulta a Deus. O cristão pede direcionamento de Deus. O cristão segue Jesus, vem após Jesus. Cristão não anda do lado nem à frente de Jesus, é após Jesus. Aqui no versículo 4 vemos que com a morte de Elimeleque, sua família não voltou para Judá. Não voltou para Judá, terra onde Deus os queria. Terra onde Deus os queria, eles não voltaram. Seus filhos se casaram com mulheres moabitas. Uma era Orfa e outra Ruth, que dá o nome a esse livro. Eles continuaram o caminho do pai, permanecendo por quase 10 anos em Moabe. 10 anos é uma vida. Eles fizeram, construíram família e perderam família em 10 anos em Moabe. No versículo 5 vemos que os 2 filhos também morreram, deixando a mãe e a esposa desamparada. Nós devemos preparar nossa família no entendimento, a obediência à palavra de Deus.
para que eles possam tomar decisão ou até corrigir as nossas falhas numa falta repentina nossa. Nós não temos selo de qualidade até quantos tempos vamos estar aqui, só o Pai sabe disso. Então prepara seu filho na obediência à palavra de Deus, para que na tua falta ele saiba o caminho que vai tomar, a direção que vai tomar. Nossos erros trazem sofrimento para a nossa família, por isso temos que manter uma boa sintonia com Deus. Sintonia com Deus, querido, para o bem da nossa família. Não devemos deixar de ouvir o sim ou não de Deus, para que nós e nossa família não fiquemos perdidos em terras estranhas. Perdidos em terras estranhas. O sim te tira de terras estranhas, o não também te tira de terras estranhas. Então, tem hora que o não de Deus é um presente, é um sim para nós. Preste atenção quando você estiver ouvindo a Deus naquilo que você precisa, naquilo que você quer. Talvez se você receber naquela hora, amanhã você não tem mais nada. Mas se você esperar o tempo de Deus, porque Ele não falou, Ele falou não naquela hora, mas Ele sabe a hora que Ele vai te dar o sim, isso é perpétuo, filho. Isso é para a vida inteira, é para a eternidade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem falou isso? O pastor João Carlos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alguém sabe aí quem falou isso? Alguém tem coragem de falar quem falou isso? Em voz alta, para mim ouvir, para Deus ouvir, para Ele ouvir? Ah, bem, assim. Jesus te disse isso. Então não se precipite, querido. Não se precipite, porque a vitória do seu lar está nas mãos dele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você crer nisso, a vitória do seu lar está na mão deles. Elimeleque se precipitou, não confiou em Deus e fez o que não agradava a Deus. Não agradava a Deus. Tome cuidado para a sua atitude agradar a Deus. Não se precipite, não busque a derrota. Se Deus fala que vai te sustentar, quem é o homem que vai falar ao contrário? Se você tem fé, se você acredita nesse Deus, se você serve esse Deus e obedece, quem é o homem que vai falar ao contrário, se ele está falando que vai te sustentar? Eu sei disso, porque eu vivo isso. Precipitação não faz parte de Deus, da palavra de Deus, mas o esperar no Senhor, sim. Precipitação não faz parte da palavra de Deus, o esperar no Senhor, sim. Renovar as tuas forças, sim. É Deus que te fala. Não se precipite, porque isso não faz parte da minha palavra. Esperar em mim, sim, faz parte da minha palavra deixada para vocês. Renovar as tuas forças, se alimentando do meu alimento, sim, faz parte daquilo que eu deixei para vocês. Deus fala hoje de várias formas. Esse altar é uma forma que Deus fala contigo. Deus fala de várias formas. Todos nós temos decisões a tomar em várias circunstâncias. Você faz parte dessa família. Se não faz, está começando a fazer parte dessa família. Um dia vai se consagrar aqui em cima para fazer parte definitivamente dessa família. Então ouça o que Ele fala em nossas reuniões, como hoje. Se preciso for, queridos, não se acanhe não.
venha consultar um dos pastores desta casa. Não caminhe sozinho, não. Os pastores da casa estão aqui para isso. Deus chamou nós para ser pastores para isso, para cuidar de vida, para cuidar das ovelhas dele, para poder saber falar aquilo que ele quer que fale quando você precisa de um conselho, ser auxiliado na palavra de Deus, para que você não ande sozinho, para que você não tome uma decisão sozinha ou sozinho, porque Jesus não vai descer agora para falar contigo. Ele vai voltar, mas de uma forma diferente. Deus não vai descer, Ele vai usar os homens que Ele se escolheu para trazer o recado que Ele precisa para a sua vida, para te dar direção. Então confia nos pastores dessa casa, nesses homens de Deus que Deus colocou nessa casa. Se tiver alguma dúvida, fala conosco, que nós vamos ter o prazer de passar 1 hora, 2 horas, um dia inteiro, ou fazer uma campanha contigo de 1 mês aí, falando desse Deus maravilhoso. Porque Deus não fala para nós buscar multidões lá, não. Deus não fala para nós ter 100 igrejas ou buscar multidões. Deus fala que é um que for salvo, para Ele já é o suficiente. Amém? E é para isso que essa igreja está aqui. É para isso que Ele ergueu essa igreja e colocou o apóstolo Aguinaldo como o anjo dessa igreja, o líder dessa igreja. Amém? No versículo 6, Noemi, por ouvir o Senhor dizer que o Senhor tinha visitado o seu povo trazendo pão, resolveu voltar para ajudar, e com ela veio a sua nora Ruth, e elas se deram bem, formando outra família com seus parentes. Por estar na direção de Deus, ela recuperou a sua terra, encontrou seus parentes e formou uma nova família. Queridos, não podemos interferir na história que Deus já escreveu, tomando decisões próprias. Deus já escreveu sua história. Você não pode tomar decisões e interferir na história que Ele já escreveu. Ele sim pode fazer alguma coisa, mudar, acrescentar, mas nós não. Nós temos que seguir a direção dele. Ele é Deus dentro do caos e fora do caos. Não tente andar sozinho, querido. Você tem um Deus que te protege dentro do caos ou fora dele. Não tente andar sozinho. Não tente se separar. Falo isso porque nos cultos que vemos muitos aqui, cultos de outras igrejas, cultos que nós assistimos pela televisão, nós vemos muitos pessoas sendo humildes dentro do culto, mas lá fora ela levanta a cabeça e diz: eu sou o cara, eu sou o cara, e esquece o caminho que Deus estava ensinando. Satanás quer que você seja o cara e siga o seu próprio caminho. Não é Deus, é Satanás. Quer que você seja o cara e siga o seu próprio caminho. Por isso, quando você sai daqui, ele já começa a pôr essas coisas na tua cabeça, que você é o cara. Mas Deus, querido, só Deus, só esse Pai que nós temos, tem a tua história, tem o teu nome escrito no livro da vida. Só esse Deus tem o teu nome escrito no livro da vida e tua história. Querido, Deus quer que você, como diz o apóstolo Aguinaldo hoje, nos cultos que nós estamos fazendo de oração aqui amanhã, Deus quer que você entre dentro da tua história. Deus quer que você entre da tua história, que você não veja sua história pela beirada, não. Ele quer você dentro da tua história. Por isso Ele tem teu nome e tua história escrito no livro da vida. Mas Satanás não. Então, querido, não queira entrar na história, não queira entrar na história sendo uma Elimeleque.
Não queira entrar na história sendo um Elimeleque andando sem a direção de Deus. Deus está falando contigo. Deus está buscando você, porque Ele tem uma direção para a tua vida. Está entendendo, querido? Nós vamos encerrar, porque tem uma outra coisa para falar. Nós vamos encerrar, vamos orar. Mas abre aí, Salmo 40, só para nós encerrar. Salmo 40. Essa palavra já deve ter falado muito ao teu coração. Então guarde ela. Eu não vou fazer frescura para encerrar, não. É só encerrar mesmo. E Deus falou para encerrar agora. Aleluia. Ele falou para mim lá no Salmo 40. Ele tem alguma coisa para dizer. Vamos se levantar para ler esse Salmo 40, que depois nós vamos entrar em oração, por favor. Aqui no Salmo 40, Deus fala aqui, nós vamos do 1 a 4. Esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você esperou com paciência, Deus inclina e ouve o seu clamor. Também tirou de uma cova de destruição, do charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Aleluia! Deus está te colocando teus pés sobre a rocha, firmando teus passos para você seguir na direção certa, querido. E sabe qual que é a rocha de Deus na terra? É a rocha que você está pisando agora, querido. É essa rocha que você está pisando agora. No terceiro ele fala: pois a minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Muitos te verão e confiarão no Senhor. É isso que ele quer dizer aqui, queridos. Bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança e que não atenta para os soberbos, nem para os apostatas e mentirosos. Então o que ele está dizendo aqui, queridos? Você tem que atentar para o que ele fala para ti desse altar, da tua igreja. Não para os soberbos aí fora, nem para os mentirosos que querem te enganar. Que ele leve agora seu pensamento a Deus mais forte agora. Nós vamos orar buscando a Deus, a intercessão de Deus pelas nossas vidas. Querido, não pense em nada, pense em Deus. Ore, eleve para Ele. Porque Deus está falando que milagres vão concretizar agora. Direção vão ser concretizadas agora. Oh, meu grande Pai, meu grande Deus, poderoso Deus. Nesse momento se entregamos às tuas mãos, Senhor. Poderoso e amoroso Pai que cuida de nós, dos altos céus, olha para cada filhinho teu, principalmente aqueles que estão aqui agora, nesse momento, nesse culto, Pai, elevando a nossa mente, o nosso coração a Ti, Senhor. Deus, em vários tempos de nossas vidas, Pai, temos que tomar decisão, Pai, e precisamos de Ti para isso, Senhor. Por favor, meu Pai, por favor, meu Pai, não deixe tomarmos decisão envolvida pela circunstância, Pai. Olhe por nós, Senhor, nos ensina depois dessa palavra, Deus, a buscar o Senhor, a Te ouvir, meu Pai, a Te ouvir, Senhor. Ensina-nos a temer, Pai. Assim ensina-nos a termos paciência, Senhor, até a resposta Tua chegar em nossas vidas, Pai. Estamos clamando a Ti, Senhor.
Estamos te buscando em santidade de vida, Senhor. Se há alguma malignidade em nossas vestes, Senhor, tira agora, Senhor, rasga agora, Senhor, para que nós sejamos limpos diante de Ti, Senhor. Oh Deus de poder, nos ensina, Senhor, a sairmos daqui, Deus, para tomarmos decisão, Pai, para o caminho certo, Pai. Se nós entrarmos no caminho errado, vem com o Teu cajado, Senhor, e nos corrija, Pai. Vem com o Teu cajado, Senhor, e nos põe no caminho certo, Pai. Não deixa, Pai, não deixa nós continuarmos, Senhor. É a Tua igreja que te pede, Senhor, meu bom pastor, não deixe nenhum fator externo nos atrapalhar, Pai, nos envolver, Senhor. Precisamos daquele segundo contigo para a nossa decisão, custar caro para nós, para a nossa família. Deus, Pai, que possamos, Senhor, nesse tempo, Pai, de decisões, Pai, realizar o Salmo 40 em nossas vidas, Pai. Esperando no Senhor, acreditando, não acreditando na destruição, Pai, acreditando no Senhor, passando pelo poço de lodo, firmando o nosso pé sobre a rocha. Deus, que façamos do Senhor a nossa confiança, meu Pai, meu Deus. Que façamos do Senhor a nossa confiança, Deus. Que a luz que estava se apagando venha se acender nesse momento, Pai. Venha brilhar de novo em cada vida aqui, em cada família aqui, Pai. Naqueles entes queridos, Senhor. Deus, Pai, só o Senhor sabe, Senhor, onde cada um está agindo sem direção, Pai. Agindo sem direção, meu Pai. Oh Deus, eu intercedo por cada um aqui agora, Senhor. Eu intercedo por essa igreja, por esses teus filhos, Senhor. Oh Deus, para que a direção venha agora, Senhor. Para que o Senhor toque neles e coloque a direção certa neles agora, Senhor. Nesse exato momento, Pai, traz libertação, traz cura, traz entendimento, traz fé do que ele precisa, Pai. Alcança os entes queridos que está na mente dele, que está precisando de uma cura, que não pode estar aqui hoje, Pai, por estar na cama, por estar numa cadeira de rodas, você não pode vir, Pai. Mas ele está na mente desse fiel teu, desse filho teu que está aqui agora, orando, buscando, Senhor, a tua cura, buscando o teu milagre, Pai. Fala conosco, Pai. Fala conosco, toca, Senhor, onde for preciso, Pai. Deus, renova cada um deles, Pai. Renova, Deus. Tira qualquer dor, qualquer ferida, cura, Senhor. O Senhor tem esse poder, Pai. O Senhor tem o poder, Deus, de fazer isso agora, nesse momento, Senhor. Alcançar as vidas que está aqui, ou alcançar a vida que Ele dirige os pensamentos dele, Pai. Oh, Senhor amado e querido, olha para os familiares deles, ou para aqueles que têm o pensamento, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Obrigado por agir em nosso favor, Pai. Obrigado por trazer todos nós aqui, Senhor. Obrigado por falar em nossos corações. Obrigado por preparar nossas voltas para o nosso santo lar. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas, Senhor. As nossas vidas, Deus. As nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Saúda com uma bela voz de salve esse Deus que nós servimos, esse Deus poderoso. Amém? Querido, eu tenho mais 5 minutinhos para falar um assunto. Pode sentar, querido, por favor. Um assunto que me incomoda muito, que está me incomodando. Eu vou falar porque Deus falou para me falar. Talvez alguém entenda que é desabafo. Mas como tem muita falando aí que muito pregador hoje não prega, desabafa no púlpito, eu preguei primeiro e vou
falar agora, tá bom? E para os novos membros, ou para aqueles que já estão na igreja, existe um grupo de burburinho aqui que me incomoda, que em cada lugar que eu vou, eu ouço uma coisa: a Iaca não sei o que, o apóstolo não sei o que, fulano não sei o que, ciclano não sei o que, em cada lugar que eu vou. Eu estou nessa igreja desde o embrião dela, eu conheço essa igreja, tá? E muitos falam, porque muitos aproveitaram, porque há 12 anos eu venho navegando nesse barco, nessa nave dessa igreja. Nós passamos por lugares e muitos vieram aqui se afogando, pedindo socorro. Uns pediram e nós ajudamos, outros nós ajudamos porque quisemos. Eles vieram, se alimentaram, se alimentam do alimento que era nosso, que era da nossa igreja. Se alimentaram desse alimento. Agora estão em terra forte, firme, estão bem, resolvem sair, não se alimentar mais, e ficam por aí falando, cuspindo no prato que comeu, que se alimentou, do tempo que precisava. Então é isso que me magoa, as pessoas que saem. Eu e minha esposa estamos aqui servindo essa casa, aprendendo a servir Deus através daquele homem ali, ó, que hoje é apóstolo. Hoje, se eu sou pastor, é porque esse homem confiou em mim, acreditou em mim. Se eu falo de Deus, se eu sirvo de Deus de alguma forma. Mas o que me magoa é essas pessoas que se alimentaram, que saem, em qualquer lugar que chega, quer fazer que nem um buraco, quer impedir de outros se alimentar do alimento que nós temos em abundância, para dar para quem quiser, para quem Deus mandar. Para quem quiser, para quem Deus mandar, que nós temos alimento em abundância para dar dele, da palavra dele. E eu estou falando isso por causa do ministério crescer. E Deus me colocou nesse ministério crescer. E ter esse ano na igreja, para capacitar aqueles que estão na igreja. Então, querido, se alguém vier falar dessa igreja, se alguém apontar alguma flecha contrária a essa igreja para ti, manda apontar para mim. Manda apontar para mim, que ele vai ver como essa flecha vai apontar para ele. O ministério de crescer está aqui, querido, para tirar todas as dúvidas que você tem sobre a igreja que você quer servir ou que você já serve. A esse Deus que nós servimos, a Bíblia que nós servimos. Então, se alguém vier falar alguma coisa contrária de algum pastor, tem outros pastores aqui que podem fazer isso. O ministério crescer está aí para isso, para te preparar para o batismo, para falar do porquê servir esse Deus, a visão da tua igreja, a palavra, a Bíblia, por que nós usamos essa Bíblia. Então vem falar conosco, querido. Nós temos tempo, como nós falamos, eu falei na palavra antes, eu tenho o tempo todo possível para dar a você, porque Deus me escolheu para isso, para ter tempo para cuidar de você, e para tirar todas as dúvidas que você tem. E Ele sabia que existiria coisa satânica lá de fora que viria influenciar a nossa igreja. A nossa igreja passou por várias reformas, e vai passar por outras ainda, se Deus permitir, se Deus quiser, nós vamos fazer porque é Ele que quer. Espiritual ou material, se Deus mandar, se Deus aprovar, nós vamos fazer. Tem gente que aceita e gente que não aceita. Então respeite a vontade do nosso Deus, respeite a reforma que está sendo. Se você quer sair, você sai, mas respeite o prato que você comeu. A porção era nossa, nós dividimos com todos eles. Agora fica desdenhando da porção que comeu, falando daquilo que comeu. Isso não agrada a ninguém. Mas não sou eu que vou cobrar ninguém, eu só estou mesmo desabafando. Não sou eu que vou cobrar ninguém, é Deus. A obra é dele, a justiça também será dele. Amém? Amém. Posso? Obrigado, queridos, e obrigado a Deus por essa oportunidade. Glória a Deus, a paz do Senhor, amém? Aplauda o Senhor.
seu defensor da casa do Senhor da sua casa, tem que o Senhor abençoar sempre. Aleluia. É isso aí, amados. Quem está ouvindo que não gosta, não permita. Amém? Que linda você está aqui. Glória a Deus, essa barriga é enorme. Deus é bom. Aleluia. Vamos ficar em pé. É maravilhoso poder estar com vocês. O Senhor é bom em todo tempo. Hoje nós tivemos a oportunidade de poder estar aqui. E a igreja vai estar mudando. Vocês viram que está sendo reformada. Esse é o processo mais difícil, né? É o processo que você olha e você não consegue ver muita coisa. Você vê poeira, você vê sujeira, você vê indefinições. E a nossa vida também é assim. Quando nós estamos no processo